Sustentabilidade, a gente vai discutir a importância da conservação e preservação dos recursos naturais no momento de crise climática e de crise ambiental. Essa situação leva à necessidade de ações urgentes e alinhadas entre os diversos entes públicos e privados. Nesse cenário, o setor de saneamento é chave para trazer algumas das soluções para esses problemas. Então, a gente vai conversar hoje com o vice-presidente da AEGEA, Renato Médicis, para conhecer um pouquinho mais sobre a estratégia inovadora que a empresa tem para atender populações vulneráveis que muitas vezes são excluídas da prestação de água, de serviços de água e de saneamento. Então, Renato, a gente tem acompanhado as discussões do novo marco legal do saneamento, né? E uma das principais objetivos é o acesso universal, né, ao saneamento. A gente sabe que esse é um desafio bastante complicado, né? Não é nada fácil. Como é que a EGEA tem direcionado, então, esforços e investimentos para fazer dos desafios desse marco uma realidade? Bom, Michele, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre saneamento. A EGEA já vem atuando no setor tem 14 anos, hoje está presente em 15 estados do Brasil, em 507 municípios, e o grande negócio é a gente poder respeitar essa diversidade que é o Brasil e as características de cada um. Nós temos uma atuação sempre muito centrada nas pessoas. Saneamento é feito por pessoas e para pessoas também. Então, a gente tem que fazer com que ele atinja todo mundo. E com isso, respeitando essa diferença dos Brasis, a gente vem desenvolvendo alguns programas sempre centrado nas pessoas, na disciplina financeira, na eficiência, para que a gente atinja todos os públicos. Posso citar alguns exemplos, como aqui no caso de Manaus. Manaus, nós temos um programa que nós lançamos em 2018 para 2019, que chama Vem com a Gente, onde a gente percorreu toda a cidade de Manaus, passando por todos os locais, sejam eles palafitas, vielas, aqui eles chamam dos becos, para poder levar saneamento para todas essas pessoas. E a gente detectou que tinha muita gente ainda sem o abastecimento de água correto. Como fazer isso? Fazer isso com disponibilidade, com tecnologia, ouvindo as pessoas do local e também fazendo uma modelagem envolvendo todos os atores. Não dá para fazer saneamento somente com a empresa privada ou a empresa pública, com o município, com o Estado, mas a gente precisa envolver todo mundo, seja Ministério Público, seja o Legislativo, seja o Executivo, para que se encontrar uma equação que atenda, porque não basta só levar o investimento para essas pessoas sem elas terem vamos dizer assim, a percepção da importância que elas têm. E também não ter como elas pagarem pelo serviço. Então a gente atingiu aqui em Manaus uma situação visitando tudo isso, indo às palafitas, indo aos becos, a gente conseguiu colocar água para mais 200 mil pessoas que não tinham tido serviço até hoje em Manaus de água tratada com regularidade. Só que não é só isso, nós nos deparamos com mais uma etapa. Como é que essas pessoas de vulnerabilidade vão poder pagar pelo serviço? Claro. Então, precisamos encontrar uma tarifa que seja adequada. E nós implementamos a tarifa Manauara, que nada mais é do que a tarifa social, onde as pessoas têm 50% de desconto na conta e podem consumir até 50% mais, porque normalmente nessas casas tem uma população muito grande em cada unidade unifamiliar dessa. E aí, depois da tarifa social, ainda a gente percebeu que tinham pessoas que ainda tinham dificuldade, quase 28 mil famílias. E aí criou-se uma tarifa que chama-se tarifa 10, onde as pessoas pagam apenas R$ 10 por água e esgoto. Então, com isso, nós conseguimos fechar o ciclo do investimento, o ciclo do relacionamento com a comunidade, o ciclo de uma tarifa adequada e a percepção que aquilo é importante para a vida delas. Vocês, eu sei que vocês têm um programa muito interessante também de levar esse conhecimento do porquê que é importante. Por que é importante a água tratada e por que é importante o saneamento, né? E esse é fundamental para que as pessoas também
decidam e entendam a importância de ter o serviço e de pagar por ele, Isso. né? O que você pode contar um pouquinho mais para a gente dessas ações? A gente tem algumas ações que a gente executa para estar próximo da comunidade. Ok, Não tem como fazer saneamento distante das pessoas. Então, a gente tem um programa que chama Afluente, que é de relacionamento com as lideranças comunitárias. ok, Então, em toda a cidade a gente cadastra e elas têm um canal direto de atendimento e de relacionamento. Todas as lideranças comunitárias, seja daquele bairro, daquela localidade, para que a informação chegue muito rápida, tanto do ponto de vista do que eles necessitam, quanto de alguma manutenção, de alguma intervenção, da percepção deles. Nós fazemos muito trabalhos com os agentes de saúde, com os agentes de endemias, fazemos trabalhos nas escolas, na primeira infância, para educar aquelas crianças, a importância do saneamento para que ela interaja com a dona de casa, com a mãe, que é a grande, vamos dizer assim, organizadora do lar ali, vai poder fazer isso. E com isso a gente vai fazendo essa onda da percepção do saneamento avançar. Porque isso traz o quê? Isso traz uma série de benefícios. A gente tem as crianças indo mais para a escola, nós temos a redução do índice de absenteísmo nas empresas e o aumento da produtividade, a valorização daquela localidade onde elas vivem. Então, acho que essa questão do diálogo franco e aberto, numa linguagem que seja acessível a todas, seja através das lideranças comunitárias ou de qualquer outra liderança, ou através de nós mesmos, acho que é o que faz o saneamento ir avançando cada vez mais, agora com todo esse momento que a gente vive do marco, da atração dos investimentos, da parceria privada em conjunto com o público, avançar. com certeza. Esses são requerimentos extremamente importantes que estão até na nossa política de sustentabilidade, Sim, né? Que vão muitas vezes além da legislação local. E vocês já atendem e já entenderam como isso é importante para o negócio, sim, né? sem Então dúvida. isso é muito, muito bacana de ver. A gente queria te perguntar também se você acha que o setor do saneamento pode ser um protagonista na reversão dos impactos ambientais negativos que a falta de saneamento acarreta, né, provoca. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses impactos, então, e quais as medidas que a EGEA tem tomado para tentar diminuir ainda mais esses impactos negativos? Hoje nós temos ainda no Brasil quase 30 milhões de pessoas sem acesso à água e mais de 90 milhões sem o esgoto coletado e tratado. Então, com toda essa quantidade de esgoto ainda, você tem ainda muitos córregos, muitos rios ainda poluídos e que precisam passar por um tempo para se regenerassem. Mas à medida que as obras de esgotamento sanitário, que as pessoas se conectam, isso vai avançando nas cidades, há uma regeneração gradativa. E a gente já tem alguns exemplos desses benefícios. A gente pode citar alguns exemplos da EGEA, por exemplo, de nossa concessionária Prolagos, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde a vida marinha começou a voltar a aparecer Já é no possível entorno. ver? Então você vê cavalos marinhos, você já teve nesse ano que passou agora a maior produtividade da pesca local. Então isso vai avançando. No Rio de Janeiro, onde a gente começou a atuar há 3 anos, atendendo quase 3 milhões e meio de pessoas, alguns investimentos já foram feitos, alguns que nunca haviam sido feitos em mais de 50 anos, como a limpeza do coletor interoceânico, que saíram quase 3 mil toneladas de lixo dali de dentro. E hoje a gente já vê a Lagoa Rodrigo de Freitas em outra situação. Então já começa a aparecer vida, já parece ter os esportes novamente sendo praticados. Várias praias do Rio de Janeiro que não apresentavam a balneabilidade passam a apresentar. Então, isso são diversas coisas que vão aparecendo à medida que o esgoto avança. Aqui em Manaus, hoje, com o avanço do programa onde a gente tem aqui, que é o Trata Bem Manaus, que vai levar para a universalização em Manaus, vai acontecer a mesma coisa gradativamente com os igarapés de Manaus, onde as pessoas recordam aqui de como elas tomavam banho na sua infância. Isso vai voltar gradativamente. Sem contar ainda com outras coisas que acontecem que vão além da questão ambiental, como em algumas cidades onde a gente atua há maior tempo, chegando numa cobertura de esgoto elevado, como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Teresina, no Piauí, onde há uma redução das doenças de veiculação hídrica também, com essa questão do esgoto Isso. coletado e tratado e da água tratada. Então,
É tudo consequência de uma cadeia de boas ações e boas práticas que não somente o investimento, mas de relacionamento com todo esse entorno que a gente atua. Com certeza. E talvez para a gente terminar, você quer falar um pouquinho sobre os planos de futuro da EGEA? Acho que os planos é continuar contribuindo com esse avanço do saneamento no Brasil. Acho que o Brasil nunca viveu um momento como esse, de um olhar tão grande pela sustentabilidade e o saneamento em todas as vertentes dele, seja na água tratada, no esgoto coletado e tratado, na drenagem, nos resíduos sólidos. A EGEA quer continuar contribuindo e avançando. Hoje ela está em 15 estados, 507 municípios, atendendo 31 milhões de pessoas. Então a gente quer continuar com isso, avançando cada vez mais estando atento aos novos projetos que tem e dentro das nossas operações, com essa disciplina financeira, com essa capacidade de atrair investidores, com eficiência, com tecnologia e principalmente com esse relacionamento com a comunidade, com essa diversidade do Brasil, está contribuindo para esse avanço. Ótimo. Então mostrou que é possível, né? Com uma concertação de esforços, assim, é possível um modelo de negócios que faz sentido, É né? E que possível, é sustentável. sem dúvida alguma que é possível, e quanto mais atores a gente envolver nessa onda positiva do saneamento, mais rápido a gente vai chegar nessa meta que é a da universalização tão importante e relevante para o Brasil. Perfeito. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado. por essa conversa. E a gente segue, então, com a agenda da Semana de Sustentabilidade do BID Invest. Obrigado.